IHS Capítulo 5. Os 3 departamentos da hierarquia. Parte 1 de 4. Os comentários são de Michael Robbins. Comentário. Já lidamos com o assunto da fundação da hierarquia na Terra, e vimos como ela veio a ser, tocando igualmente em certas crises que ocorreram, e que ainda afetam eventos no tempo presente. Ao lidar com o trabalho e objetivos do pessoal da hierarquia, não será possível declarar quais foram esses objetivos, nem considerar em detalhes quem foram as personalidades ativas durante os últimos milênios de anos desde que a hierarquia veio à existência. Comentário. Ao abrir este capítulo, encontramos o mestre DK propositalmente limitando o escopo de sua investigação. Dado que os escritos históricos existentes contam, talvez, não mais do que 10.000 anos do processo histórico mundial, não é de se admirar que, quando confrontado com milhões de anos de história planetária, ele opte por não entrar em detalhes. Grandes eventos espirituais na história relativamente recente do nosso planeta, ou seja, durante os últimos 21 milhões de anos ou mais, criaram um reino na natureza conhecido como humanidade e o afetaram profundamente. Decisões dentro de Shambhala determinaram o estado da nossa civilização e cultura humanas atuais. Aqueles fatores que mais determinam nossas vidas se originaram, aparentemente, fora de nós mesmos completamente. Nós, seres humanos, somos pequenos fatores em um sistema relativamente enorme de causas e efeitos. Um dia, quando formos membros da hierarquia espiritual do nosso planeta, seremos capazes de ler o registro por nós mesmos e entender com muito mais profundidade tudo que nós e nosso planeta vivenciamos desde o início do reino humano. Voltando ao texto. Muitos grandes seres de fontes planetárias e solares, e uma ou duas vezes de fontes cósmicas, às vezes emprestaram sua ajuda e habitaram brevemente nosso planeta. Pela energia que fluiu através deles, e por sua profunda sabedoria e experiência, eles estimularam as evoluções da Terra e trouxeram os propósitos do Logos planetário muito mais perto da conclusão. Então eles passaram, e seus lugares foram tomados por aqueles entre os membros da hierarquia que estavam dispostos a passar por um treinamento específico e expansão de consciência. Por sua vez, esses adeptos e mestres tiveram seus lugares preenchidos por iniciados, e assim constantemente tem havido oportunidade para discípulos e homens e mulheres altamente evoluídos passarem para as fileiras da hierarquia, e assim constantemente tem havido uma circulação de nova vida e sangue, e a vinda daqueles que pertencem a um período ou era particular. Comentário. Aqui, o mestre DK está falando da vinda à Terra não apenas de avatares extraplanetários, mas também solares. Esses seres devem, por enquanto, permanecer sem nome, mas podemos suspeitar que o planeta Vênus estava envolvido e também a estrela, ou sistema estelar de Sirius. O princípio principal é facilmente percebido, a ajuda está sempre disponível e o universo é fundamentalmente benéfico. O universo é projetado no princípio do sacrifício, funcionando de alto para baixo e de baixo para alto. Enquanto a humanidade e o plano receberam ajuda de fontes extraplanetárias e até solares, também é verdade que grandes servidores da humanidade e da Terra foram derivados de dentro do nosso próprio esquema planetário, seja da cadeia lunar ou evoluindo das fileiras da nossa própria humanidade terrestre. Dada a nossa ignorância da história planetária antiga, a maioria desses nomes também deve permanecer desconhecida para nós. Hoje, quando pensamos nos grandes mestres do mundo, falamos em termos do Buda e do Cristo, mas, durante eras passadas, mestres e sábios tão grandes quanto eles quase certamente existiram. Enquanto os nomes de tais mestres foram perdidos para a posteridade, seu legado benéfico chegou até nós na forma de condições melhoradas para e dentro da humanidade sobre o planeta. Quando pensamos nos membros atuais de Shambhala, descobrimos que hoje, mesmo longas eras após a fundação da hierarquia, ainda há aqueles que derivam de fontes planetárias diferentes da nossa Terra. Por meio de processos intensivos de longa duração, alguns dos membros da nossa hierarquia passaram pelo que os tibetanos chamam de treinamento específico para preencher esses postos Shambhala e hierárquicos mais elevados. O antigo Hércules provavelmente foi um deles, pois, nesta época, ele é considerado como um membro de Shambhala. Conforme as eras passam, há uma progressão constante e movimento ascendente. Iniciados tomam o lugar de mestres em movimento ascendente, e discípulos tomam o lugar de iniciados. O processo de subir na hierarquia vê a oportunidade de ascender conferida a todos aqueles associados à estrutura hierárquica do planeta.
Em toda essa mutação constante, o plano divino para qualquer período histórico particular é bem servido por aqueles que conhecem melhor, como resultado da participação em primeira mão na civilização e cultura da época, os problemas daquele período. O plano divino é caracterizado pela adaptabilidade, e o modo de progressão hierárquica serve ao processo de adaptação inteligente à necessidade planetária. Voltando ao texto. Alguns dos grandes nomes durante os períodos posteriores são conhecidos pela história, como Sri Sankaracharya, Vyasa, Maomé, Jesus de Nazaré e Krishna, até aqueles iniciados menores, Paulo de Tarso, Lutero e algumas das luzes notáveis da história europeia. Esses homens e mulheres sempre foram agentes para a realização do propósito da raça, para a criação de condições de grupo e para o avanço da evolução da humanidade. Às vezes, eles apareceram como forças benéficas, trazendo paz e contentamento com eles. Mais frequentemente, eles vieram como agentes de destruição, quebrando as velhas formas de religião e de governo para que a vida dentro da forma que se cristalizava rapidamente pudesse ser libertada e construir para si um veículo mais novo e melhor. Comentário. O tibetano menciona os nomes de grandes professores e servidores surgindo em diferentes linhas de raios. Nesta lista, Vyasa pode muito bem ser o mais antigo, mas não de acordo com a documentação nas fontes enciclopédicas usuais que o colocam depois de Krishna. De acordo com a doutrina secreta, no entanto, houve muitos Vyasas, assim como pode ter havido vários Patanjalis, parece ser um nome genérico. A enciclopédia britânica mostra-o florescendo por volta de 1500 a.C. como compilador do épico indiano, o Mahabharata e organizador dos Vedas. Os Vedas são, é claro, muito mais antigos do que 1500 a.C. e muitos Vyasa podem ter se envolvido na divisão dos Vedas. Tanto Jesus quanto Maomé emergiram no sexto raio. Maomé, de acordo com o tibetano, um iniciado muito avançado, foi um discípulo do Mestre Jesus. Krishna floresceu há cerca de 5.000 anos e foi, de acordo com os tibetanos, uma encarnação anterior do Senhor Maitreya, o atual Cristo. Paulo de Tarso, agora um Shan do quinto raio, surgiu no quinto e primeiro raios e Lutero, um iniciado menor, no primeiro e provavelmente no sexto. As luzes na história europeia podem muito bem ter incluído alguns dos grandes filósofos europeus. Pitágoras, Platão e Aristóteles, embora originários do mundo relativamente antigo, teriam que ser incluídos, tão fundamentais eram para o pensamento europeu. Sir Francis Bacon certamente foi outro. Talvez pudéssemos considerá-lo o arquétipo europeu e até hoje, como o mestre R., ele ocupa o posto de regente da Europa, bem como da extensão da Europa, à América. É claro que tais grandes indivíduos não vivem somente para si mesmos. Suas vidas podem ser consideradas eventos significativos na história evolutiva da humanidade. Independentemente do seu raio, eles parecem trazer algo da qualidade xambálica, pois eles quebraram formas antigas e cristalizadas de religião e governo para que formas novas e melhores pudessem emergir. É dito do grande mestre do segundo raio, o Cristo: eu não trago paz, mas a espada. Claro, isso deve ser interpretado ocultamente como a espada da verdade e a habilidade de discriminar entre o real e o irreal e assim acabar com o glamour, mas também indica a perturbação que uma liberação completa da força de Cristo gerará na sociedade. Voltando ao texto. Muito do que é declarado aqui já é bem conhecido, e já foi divulgado em diferentes livros ocultos. No entanto, na enunciação sábia e cuidadosa de fatos coletados, e sua correlação com o que pode ser novo para alguns estudantes, vem uma eventual compreensão sintética do grande plano, e uma sábia realização uniforme quanto ao trabalho daquele grande grupo de almas liberadas que, em total abnegação, permanecem silenciosamente por trás do panorama mundial. Através do poder de sua vontade, da força de suas meditações, da sabedoria de seus planos, e do conhecimento científico de energia que é deles, eles direcionam essas correntes de força, e controlam aquelas agências construtoras de formas que produzem tudo que é visto e invisível, móvel e imóvel na esfera da criação dentro dos três mundos. Isto, juntamente com sua vasta experiência, é o que os qualifica para serem os agentes para a distribuição da energia do Logos planetário. Comentário. Quando encontramos informações com as quais já podemos estar familiarizados, podemos estar inclinados a ignorá-las rapidamente, buscando algum novo item de informação. O tibetano, no entanto, nos dá uma dica sobre como criar uma compreensão sintética do grande plano. Ainda há muito trabalho correlativo a ser feito em relação aos muitos fatos conhecidos.
Quando isso é feito corretamente combinado com alguns novos itens de informação, uma compreensão muito mais ampla da verdade surgirá. Podemos saber muitas coisas, mas sabemos como elas se relacionam entre si e os padrões que criam. Devemos notar uma nova definição de hierarquia dada neste parágrafo. O grande grupo de almas liberadas que, em total abnegação, permanecem silenciosamente por trás do panorama mundial. Particularmente notável é a frase, total abnegação. Enquanto os membros da hierarquia podem nos parecer indivíduos ilustres, e de fato são, sua estatura cresce a partir de seu poder de sacrifício. Eles colocaram tudo sobre o altar do plano e propósito divino. Suas realizações são, da perspectiva humana, surpreendentes. O tibetano lista suas realizações em relação à vontade, meditação, sabedoria e ciência, e, é claro, ele teria que incluir o amor, pois a hierarquia espiritual é frequentemente chamada de hierarquia do amor, e somente o amor, compreendido espiritualmente, abrirá a porta para a participação dentro dessa augusta fraternidade. Os membros da hierarquia, e Shambhala, são certamente o poder por trás das cenas. Normalmente vivemos em um mundo de efeitos. Eles, em relação a nós, são os geradores de causas. Eles são indivíduos de muita experiência. Sobre sua própria experiência, o tibetano afirma: não sou um homem velho, pois a idade conta entre os professores, mas não sou jovem ou inexperiente. Ele é um dos que mais recentemente alcançou a maestria, 1875. Talvez desde então outros também tenham alcançado. Alguns dos mestres, no entanto, têm uma experiência muito mais longa e maior. Em todo caso, eles conhecem os caminhos dos homens por tê-los trilhado. Hierarquia é certamente uma meritocracia. Nenhum mestre é arbitrariamente ou caprichosamente colocado em uma posição tão alta. Somente qualidade comprovada lhes rendeu o direito de estar onde estão. Voltando ao texto. Como já foi dito, à frente dos negócios, controlando cada unidade e dirigindo toda a evolução, está o rei, o senhor do mundo, Sanat Kumara, a juventude dos verões eternos e a fonte da vontade, mostrando-se como amor, do Logos planetário. Cooperando com ele como seus conselheiros estão três personalidades chamadas de Pratyeka Budas, ou Budas da atividade. Esses quatro são a personificação da vontade amorosa inteligente ativa. Eles são o florescimento completo da inteligência, tendo alcançado em um sistema solar anterior aquilo que o homem agora está se esforçando para aperfeiçoar. Em ciclos anteriores neste sistema, eles começaram a demonstrar amor inteligente. Do ponto de vista do ser humano médio, eles são amor perfeito e inteligência perfeita, embora, do ponto de vista daquela existência que abraça até mesmo o nosso esquema planetário em seu corpo de manifestação, esse aspecto do amor ainda esteja em processo de desenvolvimento, e a vontade é apenas embrionária. Outro sistema solar verá o aspecto da vontade se concretizar, pois o amor amadurecerá neste. Comentário. Vários nomes são dados para descrever o rei, Sanat Kumara. Ele é o arquétipo de toda a realeza na Terra. Cada um desses nomes carrega uma ênfase particular e poderia ser analisado com proveito. Há muitos outros nomes que poderiam ser coletados dos escritos do tibetano, de a doutrina secreta e da Bíblia, bem mais de uma centena. A palavra fica de pé é importante. O rei tanto fica de pé no centro de Shambhala, quanto senta no trono de Safira. As funções do primeiro e do segundo raio são indicadas assim. O tibetano continua descrevendo os Budas da atividade, que são os três Kumaras esotéricos, também chamados de Pratyeka Budas. Esses Budas são muito conectados ao aspecto de inteligência da divindade e à constelação de Libra, cujo grifo é um tipo de triângulo. Dizem-nos que esses Budas e Sanat Kumara são o florescimento pleno da inteligência. Curiosamente, a hierarquia criativa que funciona sob Libra, conhecida como Tríades, também é chamada de flores triplas. DK então lida com a relatividade do desenvolvimento espiritual evolutivo. Esses grandes Budas, bastante perfeitos da perspectiva humana, ainda têm muito a conquistar em termos de amor, da perspectiva do Logos solar. Além disso, sua vontade, embora grande comparada à nossa, é apenas embrionária comparada à de um Logos solar. Os Logoi planetários são dragões da sabedoria, buscando o desenvolvimento completo do aspecto amor da divindade. Os Logoi solares são leões da vontade cósmicas, buscando o desenvolvimento completo do aspecto vontade. Sanat Kumara e os três Budas estão mais próximos de serem dragões da sabedoria do que de serem leões da vontade cósmica. Dizem-nos que eles alcançaram em um sistema solar anterior o que o homem agora se esforça para aperfeiçoar.
Não nos é dito se esse sistema solar era o imediatamente anterior ao nosso, ou ainda mais remoto no tempo. É mais razoável concluir que o sistema solar no qual eles alcançaram inteligência plena não era o sistema imediatamente anterior ao nosso atual, pois o homem ainda não pode esperar alcançar o status de um logos planetário, e os Budas da atividade, no sistema solar anterior, já haviam alcançado esse status. O tibetano indica que no próximo sistema solar, eles alcançarão o pleno florescimento da vontade. Voltando ao texto. Em volta do Senhor do Mundo, mais retraídos e esotéricos, estão mais 3 Kumaras, que fazem os 7 da manifestação planetária. O trabalho deles é para nós necessariamente obscuro. Os 3 Budas esotéricos, ou Kumaras, são a soma total da atividade ou energia planetária, e os 3 Kumaras esotéricos incorporam tipos de energia que ainda não estão em plena demonstração em nosso planeta. Cada um desses 6 Kumaras é um reflexo e o agente distribuidor da energia e força de um dos outros 6 Logoi planetários, os 6 espíritos restantes diante do trono. Sanat Kumara sozinho, neste esquema, é autossustentável e autossuficiente, sendo a encarnação física de um dos Logoi planetários, o qual não é permitido declarar, pois este fato é um dos segredos da iniciação. Através de cada um deles passa a força vital de um dos 6 raios, e ao considerá-los, pode-se resumir seu trabalho e posição da seguinte forma. Comentário. Este parágrafo está repleto de mistério oculto. Os 4 Kumaras, ou Sanat Kumara e os 3 Budas da atividade, recebem os nomes de Sanat Kumara, Sananda, Sanaka e Sanatana. Os 3 Kumaras esotéricos são chamados Sanan, Kapila e Sanat Sujata. SDI 457. Sua ordem ou seus raios não são fornecidos especificamente, mas, provavelmente, tais informações poderiam ser inferidas a partir do conhecimento de suas características, conforme sugerido nos antigos escritos indianos. O nome dos Pratyeka Budas, Budas da atividade, sugere que eles estão principalmente associados a terceiro aspecto da divindade. Libra, a constelação muito intimamente associada a eles, distribui apenas o terceiro raio neste período mundial. Se os 3 Budas da atividade, Kumaras esotéricos, estão associados ao terceiro aspecto da divindade, talvez os 3 Budas esotéricos estejam associados ao segundo aspecto, que ainda não está em plena demonstração em nosso planeta, embora esteja surgindo. Sanat Kumara, o rei, seria então o canal para o primeiro aspecto da divindade, embora ele também esteja conectado com o segundo aspecto, sendo o grande salvador e mestre, bem como discípulo do nosso Logos solar, que está no segundo raio. Os 7 Logoi planetários sagrados do nosso sistema solar são chamados de 7 espíritos diante do trono. O trono é o trono do nosso Logos solar. De uma perspectiva, podemos inferir que Sanat Kumara e os 3 Budas da atividade transmitem os raios de atributo, o 4º, 5º, 6º e 7º raios, deixando a transmissão dos raios de aspecto para os 3 Kumaras esotéricos. Se essa estrutura estivesse correta, Sanat Kumara provavelmente seria o transmissor do 4º raio, muito adequado em relação ao nosso 4º esquema, 4ª cadeia e 4º globo. E, de fato, ele às vezes é chamado de 4º Kumara. Esta não é a única perspectiva possível. Sanat Kumara é chamado de Senhor do Amor Venusiano, e está, portanto, intimamente conectado com Vênus e suas qualidades particulares de raio. Outros nomes o conectam com Saturno, o Ancião dos Dias, por exemplo, e com suas qualidades de raio. Se Sanat Kumara é o rei e o principal Kumara, ele é preeminente entre os Kumaras, e assim poderia ser concebido como representante do primeiro raio em vez do 4º, embora, de certa forma, ele seja o 4º Kumara. Uma vez que o raio monádico do nosso Logos planetário é o primeiro, essa inferência não está fora de lugar, pois Sanat Kumara é, de certa forma, uma projeção ou emanação do Logos planetário em seu aspecto monádico. Por outro lado, o grande Kumara está intimamente associado ao nosso Logos solar de segundo raio, cuja alma e personalidade estão ambas no segundo raio. Além disso, Sanat Kumara é algumas vezes referido como o aspecto da alma do Logos planetário. Como o nosso Logos planetário tem uma alma de segundo raio, não seria fora de contexto pensar em Sanat Kumara como representando, primariamente, o segundo raio. A resposta a essas perguntas, qual planeta sagrado Sanat Kumara representa e qual raio ele transmite primariamente, não vai nos aparecer com certeza. Podemos raciocinar, inferir e intuir, mas, em última análise, ainda não podemos saber a resposta, pois é um dos segredos de uma certa iniciação, presumivelmente não uma das iniciações do limiar, o primeiro ou o segundo. Enquanto a associação de Sanat Kumara com Vênus e Saturno é prontamente evidente,
Outras associações também são possíveis. De fato, Shambhala é a receptora de todas as energias planetárias dentro do nosso sistema solar e de energias vindas de todas as constelações do zodíaco, bem como outras energias constelares de um tipo ainda maior, como aquelas que emanam da Ursa Maior, das Pleiades e de Sírius. De uma perspectiva, somos levados a entender que Sanat Kumara é uma expressão de personalidade do nosso próprio Logos planetário e, portanto, de fato, uma espécie de encarnação física do nosso próprio Logos. No entanto, a implicação no parágrafo é que ele é, adicionalmente, a encarnação física de outro Logos planetário, não o Logos planetário do esquema da Terra. Vênus continua sendo um candidato muito bom, especialmente porque Sanat Kumara é dito ter vindo do globo de Vênus da cadeia de Vênus do esquema da Terra. O tempo e uma iluminação maior dirão. O que é importante perceber é que através dos 7 Kumaras, as energias dos 7 raios alcançam a Terra e, também, as energias dos 7 planetas sagrados do nosso sistema solar. Voltando ao texto. Cada um deles incorpora um dos 6 tipos de energia, com o Senhor do Mundo como sintetizador e o personificador do 7º tipo perfeito, nosso tipo planetário. Cada um deles se distingue por uma das 6 cores, com o Senhor do Mundo mostrando a cor planetária completa, sendo estas 6 subsidiárias. O trabalho deles, portanto, está relacionado não apenas com a distribuição de força, mas com a passagem para o nosso esquema, de outros esquemas planetários, de egos que buscam experiência na Terra. Cada um deles está em comunicação direta com um ou outro dos planetas sagrados. De acordo com as condições astrológicas, e de acordo com o giro da roda planetária da vida, então um ou outro desses Kumaras estará ativo. Os 3 Budas da atividade mudam de tempos em tempos, e se tornam, por sua vez, esotéricos ou esotéricos, conforme o caso. Somente o rei persiste firme e vigilantemente na encarnação física ativa. Uma dica adicional é dada aqui. O 7º tipo perfeito, nosso tipo planetário, deve ser o 2º ou o 1º raio, o raio da alma e o raio da mônada, respectivamente, do nosso Logos planetário. Fim da parte 1 de 4.